pessoal, tudo bem? Hoje eu vou receber no nosso terceiro vídeo sobre o nosso livro, novo livro, O Mercado de Cobrança e Recuperação de Crédito. Ontem, hoje e amanhã, mais dois participantes comigo. Na verdade, hoje eu vou receber o Fernando Manfio, que nos agraciou com um prefácio do livro, muito legal. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. E o Paulo Falciroli, que também tem participação importante num dos capítulos. Então, vamos lá, acompanhe aí. Bom, pessoal, como eu comentei, eu estou aqui hoje com dois grandes amigos, Fernando Manfio e Paulo Falciroli. Fernando aí, um grande parceiro, um irmão aí na vida, né? Ele não gosta que eu fale pai, porque ele acha que ele é mais novinho que eu, ó, tá vendo? Eu tô careca, ele já tá com esse cabelo bonito, então ele não gosta que eu fale pai, mas, putz, então eu falo irmão. E o Paulo aí, um cara que eu conheci aí há cerca de um ano e meio, e que se tornou também um grande amigo meu, um dos patrocinadores master do nosso livro, e a gente vai aqui falar um pouquinho sobre alguns capítulos, né? E eu queria, primeiramente, agradecer a presença de vocês, Fernando, Paulo, e começar já com a primeira pergunta, né? Como é que foi para vocês escrever isso? Fernando já havia feito o prefácio do meu primeiro livro, Histórias de Cobrança, e eu convidei ele para fazer esse segundo, ele fez aí de uma forma muito agradável, ficou muito legal, mas antes de você falar do prefácio, queria que vocês comentassem sobre esse projeto, né? Como é que vocês viram? É um projeto aí que nasceu assim de uma hora para outra e eu consegui reunir aí 24 profissionais, 25 com o Manfio, né, que faz o prefácio, e para escrever sobre esse tema de cobrança ontem, hoje e amanhã. Então, só para que a gente possa dividir como é que foi essa experiência de participar desse projeto. Vai lá, Paulo. Um de cada vez. Vamos lá. Obrigado. Cara, primeiramente, agradeço o convite de participar. Para a gente é uma honra, né, estar com um time aí tão profissional. Confesso que deu medo na hora que você convidou, né, para a gente escrever alguma coisa, porque tem tanta gente boa, tanta gente fera, né? Eu venho desse mercado de call center, de cobrança, mas efetivamente do lado contrário, né? Eu vendia soluções para essas empresas e não conhecia ao fundo toda a operação. E depois que a gente falou, comecei a escrever o livro, o meu capítulo, tive bastante dificuldade, né? Porque por onde começar, nunca tinha escrito nada assim. Sempre as empresas falam, eu tenho empresa de marketing, tem isso, tem aquilo, mas na hora de você pegar a canetinha lá e escrever foi bastante difícil. Porque é uma longa, né? Eu tenho 56 anos, eu trabalho desde os 16 anos. Então, é uma experiência, né, como eu contei lá no livro, né, que eu vinha de política, depois crescimento, uma série de passos a passos, para chegar nesse mercado tão difícil que é o mercado de cobrança, né? E eu já tinha lido o seu outro livro, então, para mim foi muito legal, porque tem poucos temas, né, sobre cobrança, tem poucos livros, acho que eu contei, sei lá, 5, 6, 7 livros aí no mercado que eu tentei comprar para fazer uma análise, na época que eu até que pensei em montar, na verdade, uma empresa de cobrança, e desisti. Falei, não, vou continuar vendendo solução, que aquilo que eu sei fazer é vender, né? Então, me coloca na frente do cara, que eu vou mostrar as melhores soluções e eles vão acabar aderindo, né? E foi assim que a gente começou. Surgiu um medo, um arrepio, mas falei, não, vamos lá, escreve um pouquinho aqui, escreve um pouquinho mais lá. As pessoas já estavam entregando os seus capítulos, eu ainda estava na minha metade, né? E você tem a atividade do dia a dia, né? Várias empresas de tecnologia. Então, para a gente, assim, é muito importante e eu acho que muito satisfatório de saber que dia 8 de dezembro vai ter lá o lançamento e eu vou ficar muito feliz de estar lá presente também. Legal. Muito bom, Paulo. Mas ficou bom, ficou ótimo, viu? Demorou, ficou Obrigado. com barriga, mas deu tudo certo. Muito bom. Espero que todos gostem. Fê, e você? Para mim, como sempre, né, uma experiência, como você diz, escrever para uma pessoa que a gente ama, né, é muito gostoso, né? Então, assim, essa nossa relação desde março, há quanto tempo já tem isso, né? Mais de 30 anos. Não tem como você ser meu filho. O Fernando é praticamente o cara que me introduziu efetivamente, porque eu conto a minha introdução no mercado de crédito desde lá de 1992, comecinho de 93, então, e foi com o Fernando. Então, o Fernando foi a minha introdução, ele me conhece exatamente pelo tempo que eu atuo nesse mercado. Então, assim, essa relação, ela traz não é um peso, mas uma responsabilidade muito grande, né? Como é que você começa um livro
de uma forma que realmente seja importante para o mercado ouvir, aquilo que você acredita, né? Com tanto tempo de carreira em crédito, né? Não dá para ser seu pai, mas muito tempo de carreira em crédito, a gente está sempre tentando evoluir, né? Evoluir. O próprio nome da Go-On era evolução e gestão de riscos, e a gente não para de evoluir no mundo. E é impressionante como a tecnologia evolui, né? E com esse grande número de experts que você colocou aí, 24 pessoas que conhecem muito o mercado, abrir um livro desse era, para mim, algo diferente, né? Eu fiquei feliz, eu fiquei entusiasmado. Eu, de uma certa maneira, não sabia bem o que eu ia falar, mas sabia o que eu ia falar, não sabia como, mas sabia o que eu ia falar. Porque, para mim, né, Edu, tem que sempre trazer esse olhar diferente, humano, né? Então, eu acho que a gente conviveu a vida inteira na própria Go-On, né, na WithRisk antes, depois Go-On, com esse lado humano que tocou diversas empresas, né? E através desse toque humano, que na realidade é o principal toque que a gente tem, porque quando você vai falar de cobrança, você está falando de recuperação. Recuperação do quê? Né? Recuperação do quê? Você não está recuperando a pessoa. De alguma forma, seria muito forte a gente falar que a gente recupera a pessoa. Também você não está recuperando só o dinheiro, né? Não basta isso. Então, o que você recupera? Né? Esse livro é sobre o quê? Sobre a recuperação de uma relação, né? De uma relação de confiança. Isso significa esse lance que a gente chama distorcidamente de cobrança, né? Se você for olhar até por um jeito mais romântico, a palavra cobrança, cobrar é preciso, mas cobrança é um nome que, para mim, é ultrapassado, mas é uma daquelas culturas que ficam, né? E hoje nem mais recuperação, já é atendimento, né? Já é atendimento ao cliente. Na realidade, é uma recuperação da relação, que eu acho que cai bem, que a relação está machucada, como qualquer relação que existe, elas se machucam, né? Um faz uma coisa que não prometeu, aí o outro cobra, aí o outro fica bravo, e quando um é cobrado, o outro se sente agredido, então ele começa a agredir também, e aí, se você me cobrou, eu não vou te pagar, né? Então, coisas do tipo são tudo a ver com o ser humano, né? Tudo a ver com o ser humano, não tem como falar diferente. E quando as empresas se relacionam com os clientes, então, esse é o tamanho da responsabilidade, a gente perceber que a gente está recuperando uma relação. Para recuperar essa relação, a gente tem que se entender muito bem, né? Tem que se entender muito bem, ou seja, se capacitar muito, para daí, então, entender como que eu ajudo aquele cliente que eu quero para mim, a relação e não só o dinheiro, para estar comigo pro resto da vida, né? Então, quando a gente olha com esse olhar, entre aspas, amoroso, né? Não romântico, mas amoroso, no sentido do amor do não, e no amor do não antes do amor do sim, a gente, então, está criando um novo aspecto para essa profissão linda, que é ajudar as pessoas a recuperarem a relação comigo mesmo. Porque quando a gente fala de cobrança, a gente até brinca, né? Não sei se estou me prolongando aqui, talvez esteja. Vai lá. Mas assim, quando a gente fala de cobrança, né? A gente brinca lá nos nossos cursos, né? Você chega para o teu papai, você chega para tua mãe, o que você faz? Você trabalha com cobrança. Trabalho com cobrança. Nossa, filho, né? Que feio. Nossa, filha, teu pai é um cobrador, tua mãe é uma cobradora, e agora você quer trabalhar na cobrança, o que a gente fez para você? Né? Será que o nosso exemplo foi ruim? Gente, a palavra cobrança, ela, na brincadeira, né, ela tem esse aspecto complexo, cultural. Então, no fundo, trazer uma amorosidade para isso, ou seja, uma consciência, né? Porque a gente fala assim, amor romântico, não, uma consciência amorosa para a relação, eu acho que é o que importa. Então, para mim, foi uma alegria quando você me chamou, né? Eu vi que você estava chamando um monte de gente, não tinha me chamado, você acha que ele não sabe que eu não entendo mais nada de crédito, né? Na verdade, eu continuo entendendo de crédito. Eu continuo entendendo de crédito, né? Mas é outro tipo de crédito que eu quero trazer para o mundo agora. Minha hora de falar só de crédito já passou, né? Então, você sabe. Mas é muito engraçado. Desculpa, Paulo, vai lá. É muito engraçado, né, Fernando, que você falou do operador, né, de cobrança. Isso acontece também muito, né? Eu me lembro, nutricionista, né, cozinheira, né? O que seu pai e mamãe faz? É cozinheira. E na verdade ele era nutricionista. E a gente percebeu muita mudança na área de call center, principalmente, que o operador de telemarketing que é o primeiro emprego, aquela loucura, acabaram mudando o nome. Muitas empresas acabaram mudando esse nome, né?
atendimento personalizado, alguma coisa nesse sentido para que mudasse. Mas o cara entrou como operador e é aquilo que ele sabe fazer. É muito legal essas diferenças, né? Eu acho que é muito interessante, porque o Augusto, no primeiro vídeo, ele falou, não, é muito legal porque você vai ter a oportunidade de ouvir 24 pessoas diferentes, efetivamente, são, né, aonde a gente vai poder encontrar opiniões, às vezes, diferentes. Cara, e cada hora que eu li esse livro e que eu tenho a oportunidade de bater esse papo, a gente vê a convergência, né, nesse discurso do próprio Fernando, que eu vou repetir pela terceira vez o que eu já falei nos 2 outros vídeos, como eu digo que essa audiência é rotativa, que é assim, o cliente que está em cobrança hoje é o mesmo cara que meses, anos atrás, eu estendi o tapete vermelho querendo ele, dei crédito para ele, queria ele. Então, assim, pô, peraí, o que mudou então agora? Ah, mudou porque agora ele está numa situação ruim. Meu, então vamos ajudar, ele já não me trouxe receita, né? E esse é o ponto, quando a gente fala de transformação da cobrança, eu acho que o que a gente tem, e aí, como o Paulo falou, muitas empresas mudando nomes, né? O cara não é cobrador, é operador, ele é negociador, mas ainda falta a essência disso de fato acontecer, né? O cara fala, tá bom, eu sou negociador, mas, cara, o que eu recebo aqui, eu faço cobrança. Eu continuo enchendo o saco do cara, fazendo a ligação todo dia, não sei o que lá. Então, assim, não adianta mudar só o nome. Eu acho que esse é o movimento que a gente tem que insistir. A gente tem Mas olha também, Lili, é verdade. Tem uma coisa bem engraçada, a gente que tem empresa de URA, tal, então fica ouvindo as gravações para melhoria do passo a passo. A gente pega umas coisas engraçadas. Vou te sugerir um dia a gente pegar algumas dessas gravações e fazer um breve relato disso, né? Eu estava ouvindo esses dias e a menina estava cobrando, a URA fez a negociação, transferiu para a menina e a menina, não, a mãe tomou o telefone e falou: Deus está quitando essa dívida agora. Né? Pelo senhor, eu falei, caramba, né? Se for assim, tá todo mundo pagando, viu? Então, se a gente for ouvir as gravações por aí, nós vamos pegar cada uma coisa diferente, é muito engraçado. Ontem eu ouvi não sei se vocês chegaram a ver, foi no Facebook, alguém botou lá, a menina, coitada, do Santander, cobrando o cliente falou assim, isso deve ter sido há tempos atrás, na época da pandemia, e aí ele falou, minha filha, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não estou trabalhando, porque o meu trabalho não é essencial, o teu é essencial? Não, senhor, o meu trabalho é essencial. Tá, mas você está onde? Ah, eu estou em São Paulo. Não, acho que ela estava no Ceará. Eu estou no Ceará, mas qual é o distanciamento que você tem para outra menina que está do teu lado? Ah, 1 metro. Aí é ar-condicionado ou ar livre? Não, é ar-condicionado. Minha filha, está errado. Eu te aconselho você ir embora para casa. Assim, são inúmeras coisas, né? E aí a gente vê a reação do operador, do negociador, seja lá qual é o nome que a gente dê, que às vezes fica sem saber o que falar, né? E aí é um ponto que eu falo muito que não tem script para esse negócio. Como o Fernando falou, a gente não tem como deixar de entender que a gente está falando com um ser humano do lado de lá. Né? E verdade. Pode vir qualquer coisa. E o script não serve para resolver qualquer problema. Sim. Aí eu posso te falar, eu posso também entrar, então, já que você falou isso, que o script não serve, né? Não. Eu posso entrar no porquê que eu abri o livro do jeito que eu abri. Legal, vamos lá, acho que é importante. Exatamente por isso aí. Porque o script não serve nem para o operador de recuperação, né? Nem para o atendimento, e nem para mim, nem para você, né? Nem para um de nós. O script já era. E nós estamos com um bando de profissionais cumprindo o script. E como é que eu me livro do script? Né? Então, assim, se eu tenho, você acabou de descrever exatamente, se eu tenho, né, na minha frente um outro ser humano, e quanto mais criativo é o outro ser humano, que você está falando de um monte de gente muito criativa do outro lado da linha. Criativa, né? Exatamente. Né? Criativa. E você está falando disso, e você fala assim, como é que eu, aqui que estou atendendo, me relacionando com essa pessoa, cuidando da relação, posso ser um simples script? Então, não posso, né? Do mesmo jeito que os diretores executivos também não podem. Ou seja, a gente tem que ser criativo. Mas como é que você responde, né? Como é que você responde a uma questão completamente nova, inesperada, se você não tiver nesse lugar de conhecimento interno, né? De conexão com você mesmo? Como é que você faz isso? E aí que eu trago, a gente sabe que na UTRISC, 25 anos atrás,
tinha uma sala de meditação, né? Nem todo mundo fazia, mas ela simbolizava o quê? Ela simbolizava ali um olhar que fazia assim, cara, eu preciso pausar, eu preciso deixar minha criatividade acontecer. Eu preciso entender o que essa pessoa realmente precisa e como. E às vezes não tem saída. Você tem que usar um produto que já existe. Tudo bem, né? Mas você vai ficar com aquilo. E aquilo lá pode ajudar a criar novos produtos, ou novas soluções, ou novas formas de falar. Porque muita gente fala que o novo, né, ser criativo, tem a ver com tecnologia. Mas se você for observar o mundo hoje, realmente a tecnologia está viajando, mas o ser humano está tão pouco criativo quanto 30 anos atrás. Exatamente. O ser humano, se a gente for ver a nossa sociedade, né, se for observar a nossa sociedade, como ela anda, agora a gente criou o ESG, né? O ESG é sustentabilidade, as regras, 17 regras de sustentabilidade no mundo, para as empresas cumprirem. Por que que o ESG existe, né? O ESG existe porque a gente deixou desandar. Porque não precisa falar para uma empresa que ela tem que ser sustentável. Isso é como falar para uma criança que você não pode se machucar. Filho, você não pode cortar o bracinho, né? Filho, você não pode bater a cabeça na parede. Você vai falar isso para o teu filho? Poxa, você vai falar, porque se ele estiver fazendo, né, tem alguma coisa errada. Mas um adulto, né, que estudou em várias escolas maravilhosas, às vezes até Harvard, a MBA, tem uma empresa não sustentável que destrói o planeta, uma empresa onde não é gostoso para trabalhar, precisa lá do prêmio, né? Precisa ter um símbolo para falar. Que virou um negócio, né, que todo mundo quer ter. Botar o carimbinho. Nada contra o trabalho da empresa, né? Claro, então, claro. O trabalho que eu tenho oferecido agora para a empresa, né? Se puder falar aqui, tem a ver com isso, né? Pode, assim, claro. Tem a ver. Eu estou fazendo um trabalho que eu chamo de Best Work to Live, ou seja, o melhor trabalho para se viver. Não é um grande espaço para trabalhar, né? Não é um grande espaço para trabalhar, não é espaço. É a minha vida que está ali dentro. Né? Então, é o melhor lugar para viver. Eu tenho que viver dentro do meu trabalho. E ao viver, como é que eu posso viver sem criatividade? Se eu sou uma criatura criada por um criador, né? Então, essa questão do conhecimento vertical, da meditação, de ter consciência das palavras, de trazer os conceitos, por exemplo, como liberdade, que a gente acha que liberdade é fazer o que quer, a hora que quer, isso fica lá na nossa cabeça. Então, eu sou livre para machucar o outro? Pergunto nas palestras. As pessoas falam assim, não, para machucar o outro, não. Então, essa frase já não é verdadeira. Mas eu sou livre para machucar a mim mesmo? Não, né? Então, liberdade não é fazer o que eu quero a hora que eu quero. Liberdade é fazer o que eu preciso fazer de forma saudável para mim e para o mundo que precisa ser feito. Isso é o presente do livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é fazer o que eu quero. Então, só para terminar. Então, essa conotação toda de reflexão interna, né? de ser criativo a partir desse lugar, que a gente se percebe vivo, né? É tão importante que ela vai trazer muita criatividade para todo o processo de recuperação de crédito e até muito mais ainda para todo o processo de crédito, para não ficar essa relação que você falou, né? Na hora de casar, eu amo, tudo uma maravilha. Eu quero, né? Eu quero muito. Muitas vezes você não sabe nem por que casou, né? É muito emocional, muitas vezes, por isso tem tanto mais divórcio do que casamento hoje, muito emocional. Aí você casa no emocional e depois, na hora de sair, é uma brigalhada toda. Mas cadê aquela pessoa que você tanto ama? Ela não fez o que você quer que o mundo seja do seu jeito? Você quer que a pessoa seja do seu jeito? Quando acontece uma coisa difícil, você não sabe lidar com ela, você não tem criatividade para isso? Então, essa é a questão que acontece nas relações humanas. A mesma coisa acontece na relação de recuperação de crédito. Não é utópico, isso é verdadeiro. Ah, e só uma coisa, antes, gente, de vocês acharem que isso é chopp, como o Tamberini acha, né? Isso aqui é um chá. Agora falhou aqui, porque quando você levantou, sumiu. Agora. Vamos botar aqui, isso aqui é chata. Olha, eu vou falar aqui rapidamente um ponto de... muitas vezes, né, quando o Fernando começa a falar, eu confesso que às vezes a gente acaba criando um momento de fuga, né, porque esse é o ponto que vai mexer com aquela zona de conforto nosso. Toda essa questão, toda a filosofia que o Fernando quer aplicar. E eu queria contar uma história rápida. Semana passada, eu tive 4 reuniões, né, onde a gente acabou levando a conversa para um ponto onde o problema daquela área, daquela estrutura, ela não estava simplesmente naquilo que a gente está acostumado a investir, que é tecnologia, são processos, são informações. Ela estava onde? Ela estava, de alguma forma, em algum tipo de relacionamento,
eu estou com um problema aqui com a minha área que ela não me demanda e eu conversei com o cara não me entende. Eu, depois dessas 4, eu não tive a oportunidade de falar com o Fernando sobre isso, mas depois dessas 4 conversas, que foram distintas, pessoas diferentes, eu cheguei à conclusão que aquilo que o Fernando diz há alguns anos já, que o problema não está nos processos, não está na tecnologia, o problema está nas pessoas. As pessoas acabam, às vezes, criando processos, e aí elas criam processos baseados naquilo que elas acreditam que é melhor para elas, muitas vezes, para a empresa. Cobrança acontece isso todo dia. Eu crio parâmetros de negociação que são bons para a minha empresa e para o cliente, que é o cara que tem o poder do pagamento. Como é que ele fica? Né? Então, assim, é mais do que necessário que a gente aceite que a gente precisa, vou falar um negócio mais forte, a gente precisa se curar como pessoa, como indivíduo, né? Para que a gente possa efetivamente organizar processos, tecnologias, tudo aquilo que vai funcionar automaticamente, mas de forma que ela tenha a verdadeira essência, o verdadeiro propósito do que eu quero. O Fernando falou uma coisa muito legal, que é recuperar pessoas é um negócio muito forte, né? Eu concordo plenamente, mas a relação, cara, é isso que a gente tem que transformar, é recuperar essa relação. Muitas vezes, eu ontem comentei, também vou citar isso novamente, o pessoal às vezes criticava lá o seu Michel Klein, né, da Casas Bahia, porque ele fazia as anistias de dívida. Cara, mas esse cara fazia isso com uma capacidade de entender cada cliente de uma forma que muitas vezes as pessoas desdenhavam. Mas ele está simplesmente anistiando dívida? Não, ele está fidelizando esse cara de uma forma que esse cara nunca mais vai deixar de comprar com ele. E ele sabia quem anistiar. Né? Então, assim, a cobrança não é a recuperação financeira, a recuperação da pessoa, a recuperação da relação. Eu acho que essa é a grande tendência, mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, assim, quem ainda não conhece o trabalho do Fernando, vai olhar, porque essa questão pessoas, essa questão das pessoas conhecerem, das pessoas terem o seu momento, das pessoas estarem conectadas com o propósito real, é muito importante, gente. Pode ser que no primeiro momento você vai, quero ver isso, não. E acho que essa talvez seja a primeira tendência de todo mundo. Mas ouça, porque você precisa disso efetivamente. Não tem nem como falar muito isso, só para passar para o Paulo aí, que o Paulo ficou quietinho ali, né? Mas, assim, 66% é o índice de Harvard para os erros e desperdícios das empresas causados por vieses humanos. Viés de propósito, falta de atenção e viés cognitivo, ou seja, você não percebe que você está criando um processo com a sua cara somente. 66. Harvard. Não é uma brincadeira, isso é medido. E hoje, o grande problema das redes sociais está no desenho dos modelos analíticos de inteligência artificial que são feitos por seres humanos que colocam ali a sua própria interpretação da variável ou do dado. Então, isso não é porque a pessoa é má, né? Não é porque a pessoa é má, precisa recuperar. Não, a gente é maior, a gente vem de um lugar divino, mas as nossas decisões estão muito distorcidas, gente. As nossas decisões no mundo, olha aí o que está acontecendo no mundo, precisa eu falar, né? As nossas decisões estão terríveis, terríveis, e o mundo está em caos, né? E embora a tecnologia esteja no melhor momento, né? A automação, a tecnologia esteja assim, superando todos os limites imagináveis, né? Sim. Porém, já está ali, né? A gente está aproveitando a tecnologia que já existe no mundo, a gente está descobrindo, né? Descobrindo, mas no lado humano está difícil. Mas vamos lá, Paulo. Ô, Paulo, então beleza, cara. Vamos lá bater um papo aqui rápido. Você participou aí exatamente de um dos capítulos, né? Que é o de capítulo do processo de localização, né? Que é o capítulo 14 do livro. Eu queria que você contasse um pouquinho aí, eu costumo falar sem spoilers, né? Mas a gente aqui acaba falando até um pouco a mais do que a gente escreveu, né? Verdade. Sobre esse processo que você acompanha aí de perto com a Lemet, né? Tem histórias aí interessantes, né? O quanto que não é só importante fazer a localização,
mas depois disparar o contato para aquele telefone que você localizou, isso pode parecer básico, mas a gente não é. Então, conta um pouquinho aí o que foi esse capítulo e o que é esse mercado. Legal, legal. Até com a questão de LGPD, tudo isso. Conta um pouquinho. Sim. Foi legal, assim, a gente, agora em novembro, acho que dia 11 de novembro, a gente vai fazer 4 anos de Lemit, né? Então, é uma empresa muito nova, que cresceu rapidamente. Então, na verdade, o meu sócio é o Juliano, ele é matemático, né, estatístico, DBA, então um cara bastante focado em números, né? Tem 42 anos agora, se não me engano, cabelo branco, ou seja, de tanto ficar ali queimando a pestana. Mas o legal, assim, quando a gente começou em 2017, era um processo simples, né? Não tinha LGPD, então a gente já tinha vários concorrentes no mercado, então a gente quis primeiro modelar um pouquinho diferente do que tinha por aí. E deu muito certo, o Juliano era muito conhecido no mercado de cobrança, eu conhecia muitas outras empresas que a gente vendia solução, teve ali uma liga, né, uma sinergia química de fazer com que a empresa crescesse, e ao longo do período desse ano a gente já cresceu bastante, graças a Deus. Quando a gente surgiu o assunto LGPD, foi um choque, dizendo, né? Todo mundo, a gente ligava para os outros, pô, será que isso vai parar, vai acabar? E a gente acabou mais consultar, né? Exato. E aí veio a experiência de a gente ter, né, o Banco Itaú, o Banco Santander dizendo, cara, você tem que se homologar, você tem que fazer, e a gente teve que fazer um investimento alto, né, de contratar um grande escritório, um escritório competente, que tivesse pessoas que conhecessem realmente o assunto, né? Então a gente contratou um escritório que, quando a gente começou a fazer as primeiras reuniões, a gente falou, nossa, meu Deus, né? Vai ter que impactar. E a turma fala, não é só os dados, viu? Na LGPD é desde o acesso à empresa, acesso ao CPD, você tem lá a leitura do dedo, leitura da face, é uma série de informações. Você tem que fazer uns requisitos gigantescos. A empresa inteira, né, fala com o advogado, com o doutor Leandro, com o nosso advogado de LGPD, que leva todas as informações. Então, no início a gente falou, poxa, estamos fritos, mas depois foi até prazeroso, né? Saber que você está homologado. Isso foi muito legal quando a gente recebeu um e-mail do Itaú dizendo para as empresas de cobrança, olha, a Lemit está homologada, né? Então, hoje, se você entrar no site da Lemit, você vai lá e tem um botão LGPD lá, exclusivo para esse setor, e que tem pessoas que acham que tem direito, outros não têm direito, então a gente faz uma avaliação, né? A gente tem na Lemit o advogado de PO, tem um departamento jurídico que faz o atendimento desse cliente. Quando a gente fala atendimento do cliente, é do cliente, não do advogado do cliente. Ele tem que ser, né? Ele tem que preencher todos os passo a passo, todos os requisitos. E isso era só uma fase, né? Porque para você ter o dado lá, você também tem que ter primeiro toda a informação. Então, primeiro era ter o nosso banco de dados, ter esse banco de dados qualificado, trabalhar para a área de crédito financeiro. Então, quando a empresa lá de cobrança manda, o banco manda para a sua empresa, e a empresa de cobrança manda, sobe lá os seus CPFs lá na Lemit, o CNPJ, então vem todo um processo de validação, né? E ali que a gente começa a tentar entregar para o nosso cliente o melhor número, né? Qual é o telefone do Fernando? Qual é o telefone do Tambellini? Em algumas empresas onde você pesquisa, ele te dá lá 8 números de telefone, e pode ser que o seu telefone esteja ali também, né? Mas você tem que ir no aleatório ali tentar entender. Né? E a Lemit não, ela vai priorizando esses telefones, esses contatos, e te falando, olha, você tem uma probabilidade grande de falar com o Eduardo e com o Fernando nesse número de telefone. E assim desinchar um pouco também essa base, né? Não adianta ter lá 8 telefones do Paulo, sendo que o Paulo tem 2. Então, e ainda vejo muito erro hoje em cobrança de cliente que liga para a gente e fala, você é da Lemit, vocês são os melhores, lá, lá, lá. Pô, Paulo, eu quero o máximo telefone, né, quantitativo do Eduardo Tambellini. Cara, mas eu não quero te dar o máximo, eu quero te dar 1, 2, mas ele só tem um. Exatamente, né? Então, e tem gente que briga, né? Tem cliente que liga e fala assim, olha, eu enriqueci com você e mais 2, você me deu 10 mil telefones e os outros deram 40. Você quer uma chance para tentar fazer? Não, cara, peraí, vamos até consultar. Mas, olha, esses 10 mil aí você vai ter uma grande possibilidade de localização. São não quantitativo, mas qualitativo. E essa regra deu certo, foi muito bem, e a gente vem, então, crescendo nesse segmento para poder fazer essa localização da pessoa. Logicamente,
a gente tem um estudo, né, principalmente o Juliano que faz essa parte estatística, o estudo do devedor é uma coisa muito engraçada, né? Você tem uma faixa ali, na Lemit chega a ser consultado 70, 80, 90 milhões de CPFs durante um mês. Então, se você ficar cruzando esses números, você faz as suas análises, né? E ali você então tem essas diferenças. Eu falo que todo mundo no mercado é bom, né? Tem gente que me liga e fala, Paulo, eu uso fulano. Pô, legal, continue usando. Todos nós temos os nossos negócios. Se você utiliza lá, faz lá. Aquilo que você não localizar lá, exatamente. Você tenta aqui, isso é importante, né? Que nesse processo de localização, você não pode ter um único fornecedor, né? Não, verdade. Diferentes, verdade. E como o Paulo falou, né? Não é só a Lemit que tem um processo desse estruturado. Você tem aí outros. Sim, bons players, bons parceiros. Eu até sou obrigado a destacar aqui dois patrocinadores, né, do livro também. Tá. A Datstone, que também é um grande amigo aí do Paulo também, que é o Lindolfo, que também, também tem uma empresa muito organizada nesse sentido, e a própria Assertiva também, que também é um provedor grande do Ederson, do exatamente. Então, assim, você sabe que o mercado garante inúmeros fornecedores muito qualificados, né? Inclusive, nós abrimos uma empresa chamada ANBI, né, onde os fundadores a Lemit, a Assertiva, o Night4, o pessoal da Sistema TH, TickDate e a Datstone também, para que a gente faça essa união, né? Para que a gente não faça coisas diferentes no mercado, né? A gente tem todo um símbolo ali de atendimento, cada um tem os seus dados, cada um enriquece de um momento diferente, um tipo diferente, mas no final é sempre a mesma coisa. Então a gente montou essa associação para poder fazer a defesa, né, da nossa classe, das nossas empresas, de como se defender. Então a NBI tem escritório que está com representação em Brasília, hoje o nosso advogado está em Portugal, então ele está na Espanha, desculpa. Então você tem uma série de funcionalidades para deixar aquele número perfeito, né, para poder fazer a melhor entrega. E lógico que a Lemit também percebeu que para ter esse número com essa inteligência, ela precisou correr atrás de outras tecnologias, né? Então a gente comprou lá 2, 3 empresas pequenininhas de SMS, montou a Colmeia SMS, que está patrocinando o livro, onde lá tem uma tecnologia bem diferente, bem legal. O mercado tem falado muito dessa limpeza que a gente tem feito no SMS, para que o cliente de cobrança economize, né, com essa solução. Então ele passa, na hora do momento dele subir a sua carteira, fazer o enriquecimento na Lemit e depois soltar lá na Colmeia, ele tem uma variável, né? Então, esse telefone não existe mais, ou esse telefone está lá no Procon porque ele não quer ser incomodado, e a gente tem uma novidade que é o histórico negativo, né? Então, pela quantidade de SMS que a gente solta e pelo período que a gente já vem soltando, a gente vem monitorando, a gente fala para o cliente que ele tem uma possibilidade de mandar um SMS escorado, né? Ou seja, você vai subir 100 mil, mas será que você precisa mandar esse 100 mil? De repente, os 75 mil ali vai ser o montante. Porque se ele mandar os 75 mil, ele vai ter o resultado. Se ele mandar os 100 mil, o resultado basicamente vai ser o mesmo, porque os 75 mil vai chegar. Mas aí o custo, né? O custo, a economia, né? Agora, a gente já ouve coisas erradas. Então, por exemplo, me lembro de um cliente, quando eu tinha a SMS ainda, a SMS Web, o cliente falava assim, eu falava para o cliente, você mandou 50 mil reais de SMS errado. Mas espera aí, o SMS custava 0,02,5, então eu não tenho tempo de fazer essa limpeza. Cara, mas são 50 mil no mês, né? Então, ainda tem são duas coisas, né? São SMS que ele gastou dinheiro, seja lá qual for, mas ele gastou. Sim, e vai ele fazer errado. Alguém, né? Incomodou Isso, né? Eu me lembro de uma reunião do Banco Santander onde o cara falou o seguinte, né? Eu não estou preocupado com os SMS que vocês estão soltando. Estou preocupado com a reclamação dos SMS que estão errados. E né? é uma das coisas que no setor a gente ouve de forma intensiva. Pessoas que... eu tive uma pessoa que me ligou e falou assim, cara, o que eu faço? Porque eu tenho empresas de cobrança aqui, que eu tenho reclamações, que o cliente recebe 20 SMS num dia. Um dia, né? Pô, cara, e assim, a gente não pode acreditar que é isso que vai fazer o cara pagar. Essa coisa. Verdade. Eu tenho que encher. O Luciano falou que quando ele entrou no Grupo Unidos, lá em 1900. Lógico. O chefe dele foi que ele perguntou: o que é cobrança? Aí o cara falou: cobrança é cobrar. Cara, esse negócio. Eu me lembro do seguinte, né? Você observa, às vezes, tem empresa que tem as metas, né? Então você pega lá
tem 100 empresas cobrando por um cara. Eles têm metas para cumprir, e a meta tem meritocracia, né? Quem mais cobra, mais recebe, tudo mais. Então, às vezes, o cara acaba fazendo mais SMS, fazendo mais telemensagem, mandando carta, correspondência, tudo isso custa. Às vezes ele pode ser até o primeiro da lista, mas a rentabilidade dele vai ser muito menor. Exatamente. E essa é Né? a conta, né, no final. Quanto sobrou no final? Verdade. Um negócio na Limit que é legal é a funcionalidade do filtro do WhatsApp, né? Então, se você vai fazer uma campanha de SMS, eu vou soltar um SMS, mas tem uma lógica. Se você solta uma campanha para um celular que tem o WhatsApp ativo, a chance de leitura também desse SMS é muito maior. Então, são algumas jogadas que a gente fez para poder melhorar os dados e você ter uma localização mais certeira, né? Isso a gente fala um pouquinho lá no livro. Obrigado. Isso aí. Deixa eu juntar um pouquinho também, Lino, que o Paulo falou rapidinho com o meu Vai tempo, lá. rapidinho. Duas coincidências. Número 1, tudo é uma fórmula. Para mandar um SMS ou uma palavra sair da nossa boca, tem uma fórmula por trás disso. É onde tem variáveis, pesos e medidas. No caso do humano, inconscientes, mas tem coisas do passado, expectativas do futuro, né? Como você está vivendo no momento presente. Tem tudo ali numa fórmula que a gente, de fato, não reconhece, porque ela é invisível. Para coisas grandes, a gente até faz prós e contras, tal, bem bacana. A gente consegue ver um pouco a fórmula em duas coluninhas. Né? Exatamente esse é o trabalho que eu estou trazendo para o mundo. Entenda a sua fórmula de tomar decisões. Né? E aí tem toda uma jornada, que é a jornada U, né? Que é desconstruir. E aí vem a segunda coincidência que você está falando. Minimalismo. O que significa minimalismo? O essencial, né? O que funciona. Porque a gente precisa realmente usar essa palavra que você usou, Paulo, desinchar a nossa mente. Né? A gente precisa desinchar a nossa mente. Do mesmo jeito que a gente desincha banco de dados cheio de porcaria, que não serve mais e só serve para atrapalhar a nossa fórmula. Então, da mesma maneira que quando a gente vai fazer um modelo para trazer cobrança, para recuperar um cliente, para mandar um SMS, para mandar um WhatsApp, tem coisas ali no nosso modelo de decisão que só atrapalham de verdade. Né? Então, é a mesma coisa que acontece com a nossa cabeça de ser humano. Né? A gente está atrapalhado. Então, precisa realmente desinchar. Então, desinchar é uma bela palavra. Minimalismo é a moda do movimento, e muita gente acha que minimalismo tem a ver, é gozado isso, né? Minimalismo tem a ver com roupa, né? E minimalismo tem a ver com essência, e não com roupa. O que é essencial para você, seja uma peça de roupa, seja o que for, você fica. A gente pratica o minimalismo no guarda-roupa, mas na nossa mente é um máximo de informação possível, você fica maluco total para tomar decisões, porque vem um fala isso, vem um fala isso, vem um fala... Peraí, o que é essencial para você? Né? Como você avalia isso? E aí você toma suas decisões. Tem um exemplo aí de minimalismo que eu comecei a fazer, que era a quantidade de coisas abertas no meu computador. Eu falei, cara, peraí, eu estou usando esse negócio aqui. Ah, não, eu vou usar amanhã. Amanhã eu abro ele. Pô, para quê? Né? A gente insiste, às vezes, em ficar, e da mesma forma no computador, na mente, como o Fernando falou. Gente, muito legal. Putz, a gente começa a conversar aqui, a gente fica com aquela impressão que se a gente ficar o dia inteiro aqui... Vai falar, tem assunto. Mas eu ia perguntar um dos assuntos que a gente acabou introduzindo, né? Que era essa questão da mudança do nome cobrança para recuperação. Acho que o Manfio acabou introduzindo no início. Falou. E isso já ficou bem legal aqui. Então, agora eu queria meio que partir para a parte final. E aí, para a parte final... Eu queria, não dá para a gente deixar de fazer aquela pergunta, né? Principalmente pela última palavrinha do livro, que é o amanhã. Então, assim, o que está vindo por aí? O que a gente espera desse processo, tanto de crédito-cobrança, né? O que vocês podem dizer que será esse futuro? Desde o começo da pandemia, a gente vem acompanhando aí intensamente as variações de indicadores. A gente achou que o ano passado o negócio ia explodir a inadimplência e a gente fechou o ano com a menor inadimplência dos últimos 10 anos, indicadores do Banco Central. E esse ano aqui a gente está no mesmo acompanhamento. Agora, nos últimos meses, a gente viu que deu uma subidinha, mas daqui a pouco vem final de ano, que a gente sabe que tem uma sazonalidade de queda. O que a gente espera aí para os próximos anos em termos de tendência? O que vocês acham? Né? O Augusto até falou, eu vou chutar. Pode chutar. Fala, Fernando, primeiro aí. Então, eu não vou chutar. Eu vou falar para você o que eu falei o ano passado, que a gente estava fazendo avaliações de inadimplência. Eu falei, esse número de inadimplência também é uma fórmula. Né?
Não tem só denominador e numerador, porque o denominador tem um monte de outros denominadores numeradores, e o numerador tem um monte de outros denominadores e numeradores. A gente tem que avaliar, né? Avaliar, porque qualquer susto pode baixar a inadimplência, pode subir a inadimplência, depende como o mercado reage para isso. Então, se eu olhar, né, com aquele olhar de esperança, né, para o mundo. Todo mundo adora essa palavra, esperança. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra, porque ela, para mim, é completamente diferente de expectativa. A expectativa é quando eu sei que eu estou fazendo alguma coisa aqui agora que vai me trazer um resultado. Esperança é eu deitar e falar, eu espero que isso aconteça, né? E ficar aqui na minha cadeirinha balançando. Então, não é assim que todo mundo traduz, né? Porque é uma palavra romântica, mas eu não gosto muito de palavras românticas porque elas nos enganam, embora seja uma palavra linda. Porra, esperança é uma puta de uma palavra linda, né? Paz, esperança. Mas isso engana o ser humano que fica na superfície, né? Você fica lá na superfície da esperança. É a famosa do brasileiro, né? Não, dias melhores virão, né? Mas virão como? O que eu estou fazendo? Virão como? É o que eu tenho falado. Você tem a sua visão do futuro e você acha... Olha só, a gente acha que o tempo realmente está lá no futuro. Isso é maluco, isso é um conceito mais maluco que o ser humano tem, né? Que achar, e a gente sente que existe o amanhã. A gente está sempre olhando visualmente, que a visão é um aspecto muito importante da nossa vida, né? Visualmente, você vê o futuro, né, acontecendo na sua imaginação, mas ele não existe, né? Ele só existe aqui, agora. Então, se você quer realmente um futuro, você vai ter que fazer agora. Então, Tamerine, eu, como estou um pouco mais longe do que vocês dois sobre o que está acontecendo hoje, aqui, agora, fico com dificuldade. Com relação à humanidade, eu vou dizer para você que eu vou apelar para a esperança. Porque, assim, você vê um Covid acontecendo de uma forma esdrúxula, número de mortes, porque a gente simplesmente não fez o que precisava fazer. Os políticos só pioram, não existe um sinal de melhoria, né? É uma coisa terrível isso. E nas empresas agora vem o ESG, graças a Deus, existe uma coisa que vai te obrigar a ser sustentável, mas de fora para dentro não vai servir para nada também, você vai ter que ser de dentro para fora. Então, existem coisas nos freando, a LGPD é outra lei, né, que aconteceu, por quê? Porque a gente não sabe usar o dado dos outros, né? A gente abusa dos outros, então a gente tem que criar uma regra. Então, a gente está criando um monte de burocracias nas empresas, um monte de regras nas empresas, porque a gente simplesmente, o ser humano, não está afim, e eu tenho 59 anos, não está afim de renovar a sua mente. De falar, caramba, mano, tem um propósito humano por trás de tudo. Se eu não pegar isso, só ficar pensando em dinheiro, em sucesso, em like, em aprovação, uma empresa, 2 empresas, 10 empresas que sejam, nenhuma delas se conecta realmente com o lugar humano, né? Se eu não souber perder, como disse, anistiar certas granas minhas, abrir mão de uma grana para conseguir fazer um negócio sustentável, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar porque, assim, se você não abrir mão de grana, não tem como sobrar coisas para outro tempo, porque você está correndo atrás da grana o tempo inteiro, né? Então, essa é um modelo mental humano muito complexo. Você vê as redes sociais acontecendo isso, né? Esse negócio de suicídios, de depressão. Rede social é uma coisa maravilhosa, mas a quantidade de vontade de vender é absurda. Você vê também a inteligência artificial pegando o ponto fraco do ser humano para aproveitar aquela venda. Você vai vender, tem um cara que chama Sexy Canvas, né? Então, você vai vender quando você pegar os 10 pecados capitais, 7 pecados capitais dele. Então, se entrar um dos 7 capitais, você vai conseguir vender. Mano, né? Como a gente falava, eu vou terminar com a minha fala aqui, passar para o Paulo. Seguinte, quando a gente começou a fazer crédito de forma violenta, a gente brincava assim nos nossos cursos. Se você oferece um sorvete para uma criança que nunca tomou, ela vai dizer não. Ou ela vai pensar, como é que eu vou pagar esse sorvete depois? Né? Então, ela vai pegar. Se você pega o segundo sorvete, a hora que ela está com um sorvete na mão que ela nunca chupou, né, igual as telas do computador do Tamerine, ela não vai chupar agora, mas vai lá chupar depois. Né? Então, você dá outro sorvete, ela vai dizer não para o segundo sorvete? Não. Se ela conseguir pegar com o dedinho do pé, ela vai pegar o terceiro, o quarto. E assim a gente criou crédito no Brasil, oferecendo crédito dessa maneira, sem realmente pensar no bem do outro, mas sim no nosso bem. E isso tem mudado, mas a passos muito tartarugas, né? Muito tartarugas, infelizmente. Então, assim, minha expectativa para o futuro, Tamerine, eu prefiro não fazer. A esperança aqui dormindo no meu coração é grande,
né? Eu tenho feito tudo na minha vida, né? Acabei de sair da FAICO, acabei de sair de uma multinacional, para me dedicar a como que o ser humano, na empresa, muito mais na empresa, também tem coisa de canal, YouTube, essas coisas, mas meu foco é, cara, você é um profissional, você é um líder, você é um diretor, vamos falar a língua humana, consciente do que precisa ser feito, e não falar a língua do dinheiro o tempo inteiro, porque a gente finge que não fala, a gente tem criatividade, mas no fundo é só para coletar mais moeda. Não é necessariamente isso para todo mundo, óbvio que não. Óbvio que não. Tem muita gente consciente no mercado. Mas esse muito é o denominador, né? Só que tem muito embaixo também. É muito pouco. Então, a inadimplência fica muito alta. Eu acho que tem 2 pontos aí, só para terminar. Então, tem 2 pontos, Tambellini, que vai fazer a gente entender um pouco do número da inadimplência. Significa, número 1, a capacitação humana das pessoas para ter trabalho. Né? Enquanto a gente está nesse boom de vendendo produtos de construção, por exemplo, e comida, essas coisas, né? Outras coisas pararam. E muita gente não consegue ser criativo o suficiente para mudar de profissão. Então, a pessoa perde emprego por falta de criatividade, por falta de treino, por falta de educação, vamos dizer assim. E esse nível de desemprego afeta, obviamente, a inadimplência. E a outra coisa, que é crescimento da inteligência artificial, ou seja, utilizando aquilo que o robozinho nosso faz, né? O robô humano faz, a matrix humana faz, o robô está copiando, a gente já sabe disso. Vão ter outros tipos de trabalhos? Vão, mas para quem? Se você pensar no Brasil, para quem? Para aquela pessoa que está parada, travada e não consegue fazer nada diferente, que está em depressão mental, né? Para quem? Então, é um dilema muito forte, eu não tenho a menor ideia dos próximos anos quando vai ser. Eu sei que vai ter muita inovação tecnológica, isso é fato. Existe também muita tecnologia que está suprindo problemas humanos que a gente não conseguiu fazer. Tecnologias estão conseguindo, por exemplo, distribuição de alimentos, coisas do tipo, né? Energia, que a gente nunca cuidou, agora a gente está inventando. Então, isso é mágica, né? A tecnologia está salvando o mundo. A verdade é essa, porque o ser humano não está salvando. Então, algumas tecnologias estão vindo para nos salvar, né? Que são criadas, obviamente, por uma minoria de indivíduos. Mas, enfim, eu fico com muita dificuldade de responder essa pergunta, então eu vou jogar ela para o Paulo. Paulo, fala aí, como é que vai ser o próximo ano? Mano, mas fala certinho, tá? Fala certinho para a gente poder apostar. Você que tem, né, um conhecimento incrível na matéria. Manda abraço. Tá no mudo. Agora. Bom, vou pedir desculpa aqui que agora começou uma reforma. Começou uma reforma aqui. Acho que estão tentando colocar as coisas na minha cabeça aqui. Mas, na verdade, é uma coisa engraçada que o Fernando falou, né? Eu sigo lá o pessoal da Startse e a gente, então, recebe muita informação de tecnologia todos os dias. É só a gente olhar lá para o Vale do Silício e a gente vai ficar impressionado com a quantidade de coisa nova que vem acontecendo, né? Então, a pergunta, e o Fernando praticamente respondeu, a pergunta é, vai ter muita tecnologia nova, inovadora. Agora, o quanto ela será suficiente para que a gente entenda e coloque em prática tudo que está lá, né? Então, por exemplo, a Lente tem falado com empresas hoje, né, de Face, né? Ou seja, então Face ID, aquele negócio todo, para recuperação, uma série que daqui a pouco, né? E essa empresa que a gente tem conversado, muito engraçado que ela falou o seguinte: lá, o metrô lá na China já é pago através da Face do carro. Então, ou seja, tudo bem que lá está muito mais avançado do que a gente, porque lá tudo mais fechadinho, tudo mais bonitinho, tudo mais organizado. Né, o próprio controle também, né, do sistema. Exato. Exato. Eu tive outro dia no metrô, conversando com o pessoal, e eu descobri o seguinte: pô, tinha um cara lá colocando câmeras para poder pegar a sensação e ver se esse cara estava estressado. Se ele está estressado, ele poderia ter um suicídio. Aí o juiz vai lá, tira. Não quero isso, porque o cara não deu permissão. Então, ou seja, vai ter muita coisa que vai chegar e não vai conseguir decolar, pelo menos nos próximos 5 anos aí, né? Hoje você fala de drone, uma série de coisas. Então, eu acredito que vai ter bastante alteração, o mercado deve se compor, algumas empresas de cobrança vão acabar se unindo para poder mantê-las em pé. Estou sabendo que os bancos estão forçando o pessoal a cada vez diminuir mais as suas margens de comissão, então tudo vai ficar um pouco mais apertado. Mas eu acredito que a inovação vai continuar aparecendo cada vez mais, né? Principalmente aí para a área do digital.
Então, a gente tem que se inovar, se renovar, por isso fazer esses cursos de tecnologia. Eu falo, às vezes, alguns funcionários falam para mim, poxa, mas eu vou perder o emprego. Cara, novos empregos vão surgir também. Né? Exatamente. Você perguntar para meu filho de 9 anos o que ele vai ser, hoje ele fala que não sabe, mas nem eu sei o que ele vai ter. Né? O meu com 14 também não sabe, imagina. O filho de vocês com 9, 14 vai ter emprego, mas um monte de gente de 45 que está parado. Exatamente. Não sei se vai ter. É isso exatamente. mesmo. É isso mesmo. Resta saber, Fernando, resta saber se os nossos filhos vão ajudar a sustentar os seus pais, né? Que é uma outra lógica, né? Aquele negócio do sorvete é incrível, né? Tira o sorvete do menino lá para ver se vai acontecer. Mas eu acredito assim, vai ter bastante evolução, mas eu não sei se a gente vai conseguir domar todas essas evoluções, né? E eu acho que isso, incógnita. Eu acho que isso já acontece, né? Só uma coisinha, pegando esse gancho do Paulo, eu acho que isso já acontece. Quando a gente olha toda a revolução digital que aconteceu, eu tenho insistido que às vezes as empresas adquirem ou passam a usar uma coisa porque ela virou moda, mas ele nem resolveu o problema anterior que estava. Então, assim, isso já acontece hoje. A gente já tem muita tecnologia embarcada e a gente, às vezes, não usa ela da melhor forma. E eu acho que isso só aumente realmente. Isso é a evolução dos meios sem o propósito final. Né? Isso exatamente como a gente tem uma arma e não sabe para que usa. Né? Esperamos estar vivos para poder ver, né? Para concluir aqui, quer dizer, no fundo, sabe uma coisa que me vem agora? Uma das primeiras perguntas que uma criança faz é a pergunta que o ser humano adulto deveria fazer a cada momento, que é aquele, mas por quê? Né? É inacreditável, porque a criança pergunta tanto, ela tem tanta curiosidade, depois que ela cresce e vira adulto, ela vai entrando num automático. A gente acaba, às vezes, fazendo muito, mas espera aí, você está falando que teu processo é assim, mas por que é assim? Eu quero falar, mas sempre foi assim. Então, a gente esqueceu de perguntar por quê. Mas, enfim. Uma hora é pouco para essa live, pouco. né? É muito fazer outra agora. Eu fiz esse programa do XBA lá no Start, acabei de fazer, né? E a pergunta do futuro ela é muito interessante. É assim, isso não é interessante? E a gente costuma olhar para essa pergunta e falar assim, isso não é interessante só para tecnologia. Não, mano. A pessoa é diferente de mim. Isso não é interessante? O cara me fechou na esquina. Isso não é interessante? Mas como assim isso não é interessante? É interessante, cara, para você aprender a viver com a vida como ela é. Né? E trazer amorosidade e não revolta, né? Para você não tornar de vítima virar algoz. Então, é muito interessante. O mundo é interessante e a gente tem que olhar para ele dessa forma. Um grande beijo para vocês aí. Beleza, gente. Olha, queria agradecer mais uma vez vocês. Obrigado. Puxa vida, foi muito legal. Realmente, 1 hora é pouco. Esse acho que vai ficar o maior de todos, mas vale muito a pena. Obrigado. Eu encontro vocês dois lá pessoalmente no dia 8 de dezembro, lá no Espaço Fit Marginal Pinheiros, em São Paulo, para o lançamento desse livro e um bate-papo, um relacionamento muito legal, acima de tudo. Mais uma vez, obrigado, gente. Maravilha. Abraço. Tchau, tchau.